E foi só o Nicolás Maduro sair da Venezuela que as ações da bolsa por lá decolaram 16%. Será que já começaram a reconstrução ou é apenas especulação? Um fato que por aqui, as ações da Embraer explodiram a sua valorização em apenas um dia com 5%, com a expectativa da alta das ações de defesa pelo mundo. E é claro que a Embraer pode contribuir nisso também. E seria esse um aperto de mão bilionário? Afinal de contas, a Petrobras assinou com a Vale para o fornecimento de diesel S10 para manter as operações em Minas Gerais. E esse vai dar o que falar. O PicPay resolveu abrir seu IPO com 500 milhões de dólares, mirando o trono do Nubank. E vamos ver também 5 ações para investir no ano de 2026, de acordo com o BTG Pactual, que foi um dos bancos de maior valorização no ano de 2025, abriu batendo novo recorde histórico, e os países da OPEP+, em emergência, abrindo o jogo sobre a crise na Venezuela. Olá, meu estudante virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito de duas gigantes do nosso mercado, tanto a Petrobras quanto também a Vale, empresas excelentes que pagam muitos dividendos e têm lá suas questões particulares. Mas a questão aqui é um novo acordo que pode ser bilionário de fornecimento da Petrobras de diesel S10 para as operações de Minas Gerais operadas pela Vale. E a verdade é que enquanto o mercado está entrando em pânico com a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, derrubando inclusive as cotações, provocando oscilações em várias bolsas de valores, a gestão da Petrobras continua trabalhando. E ela acabou de assinar um contrato estratégico para abastecer diariamente as minas da Vale no estado de Minas Gerais. E aí que a companhia vai fornecer o diesel S10 com 15% de biodiesel direto para as operações da Vale. E por que isso é importante? Bem, porque já começa cortando intermediários. A estratégia da presidente Magda Chambriard é muito clara: vender direto para o consumidor final, que é o chamado B2B ou Business to Business, para capturar mais margem e atender a necessidade do cliente sem depender tanto de distribuidoras. E é interessante que esse contrato ele está de acordo com a agenda verde, ou seja, o futuro das duas companhias. O contrato não é só sobre o diesel de hoje. Ele abre as portas para a Petrobras vender diesel R com conteúdo renovável e o HVO, que é o diesel verde. E aqui tem um ponto importante para se entender. A Vale ela precisa desesperadamente descarbonizar sua operação para vender minério verde para a Europa. E a Petrobras quer ser a fornecedora dessa energia limpa. É o casamento perfeito, realmente, o que pode gerar bilhões em negociações entre as duas companhias. E aí algumas pessoas podem se questionar, mas apesar dessa excelente notícia, as ações da Petrobras estão caindo na bolsa de valores, Alex. Caíram aqui quase 2%, na verdade chegou a passar de 2% de queda na semana do dia 5 de janeiro. E isso provavelmente já te fez pensar que está completamente relacionado à Venezuela, porque tem várias manchetes cogitando isso, tem influenciadores também, mas a verdade, pessoal, é que uma empresa que já estava em tendência de baixa, continua em tendência de baixa, batendo aqui numa região de resistência de preços mais relevante que eu já tinha trazido para nossa comunidade há muito tempo atrás. Notem só, região de R$ 31,26 a R$ 30,79, fez uma correção aqui, ou seja, foi um movimento grande de 1, 2, 3, 4, 5 semanas e depois 2 semaninhas de alta, pouca alta, batendo em região de resistência de preços mais relevante e depois teve uma correção, perdendo inclusive o fundo do início dessa recuperação pequena aqui, mais suave em relação ao movimento anterior da Petrobras. Ou seja, perdeu a mínima dos R$ 30,12, chegando aí até os R$ 29,73. Então, tecnicamente falando, observem que a semana do dia 29 de dezembro sequer conseguiu superar, ou seja, teve um fechamento acima da semana do último candle de queda, que foi do dia 15 de dezembro, que teve sua máxima nos R$ 30,93. Então, o que eu estou enxergando aqui? Queda das cotações, veio no movimento de queda, continuou no movimento de queda, porque a correção de curto prazo, ela já estava acontecendo bem mais tímida do que todo esse movimento que aconteceu aqui da queda das cotações. A expectativa acaba sendo maior de lateralização ou até mesmo de correção, podendo chegar a testar os R$ 28,48. Então, muita gente chegou a cogitar essa possibilidade que a Petrobras está sendo influenciada aí pela Venezuela, o que está acontecendo lá, mas essas são oscilações do mercado que não querem dizer que necessariamente a Petrobras vai ser punida aqui por esse movimento que está acontecendo lá na Venezuela. Eu trouxe recentemente no Giro Rápido do Mercado explicando que sim, a Petrobras e outras petroleiras podem sofrer com isso por conta das reservas que estão lá na Venezuela. Se isso acontecer e o Trump realmente desaguar tudo, isso vai trazer problemas severos para o preço do barril do petróleo no mercado global. Mas notem que as empresas americanas atreladas ao
petróleo, tiveram um bom desempenho na Bolsa de Valores americana. Inclusive, a própria Bolsa da Venezuela saltou 16% após a queda de Nicolás Maduro, ou seja, depois dos ataques dos Estados Unidos. Isso quer dizer que a Venezuela não apoia o Nicolás Maduro? Não necessariamente, pode até ser que não apoie. Mas aqui, pessoal, tem muita especulação dos grandões institucionais que acabam investindo pesado, tanto dentro do país quanto fora dele, que é o dinheiro do gringo, especulando sobre o mercado venezuelano e provocando ações a terem oscilações como essa aqui da BVL, chegando a valorizar 19,83%, gritando para o mercado, além de outras também, como a ABC, subindo 14,5% e várias outras. Então, se me perguntarem se esse movimento da Petrobras está relacionado ao fato da invasão dos Estados Unidos lá na Venezuela e a queda de Maduro, na minha avaliação ainda não tem. Pode ser que tenha, mas no momento é apenas a especulação do mercado. A Petrobras recentemente teve greve dos petroleiros e operações inteiras da companhia ficaram sem produção. Então é importante colocar isso na balança antes de dizer que é A ou B, simplesmente porque é a notícia do momento. Existem outros fatores fundamentais, ou seja, os fundamentos da empresa estão abalados neste momento e não foi por conta da Venezuela, pelo menos na minha visão, porque nada aconteceu com o petróleo, nada aconteceu efetivamente para a Petrobras e outras petroleiras. Existe sim a especulação do petróleo no mercado internacional? Existe, mas essas oscilações a Petrobras passa cotidianamente. Atualmente, Petrobras com PET-R4 nessa cotação dos R$ 30,20 desvaloriza 11,28% nos últimos 12 meses. O PL está sim de graça no mercado 5 vezes. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Quando se compara o benchmark americano, de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, e também aqui no Brasil, para os mais conservadores, entre 10 e 12 vezes, fica nítido de perceber que esse PL realmente está com um prêmio de risco interessantíssimo. Além do PVP, que mostra que a empresa está 8% abaixo do valor patrimonial, com dividend yield de 10,52%. E as ações da Vale? Bem, as ações da Vale, que já vinham numa tendência de alta vertiginosa, observem só, e novamente vou parabenizar todo mundo da nossa comunidade que pegou essa alta aqui, com base nas análises e vídeos aqui do Ativo Virtual, os vários estudos que eu trouxe ao longo do ano de 2025. Então, meus parabéns, porque realmente valeu muito a pena. Se considerarmos apenas esse movimento aqui, até o topo dele, foram 43% de valorização. Isso fora o pagamento dos dividendos. E a Vale, nessa semana mesmo, do dia 5 de janeiro, está valorizando significativamente. No momento que eu estou gravando o vídeo, as ações da Vale, com Vale 3, essa cotação de R$ 73,12, valoriza 54,15% nos últimos 12 meses. O PL é muito bom, 11 vezes, e o PVP mostra que a companhia está 52% acima do valor patrimonial. Mesmo com toda essa valorização, o dividend yield é enorme, 10,5%. Por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações subiram mais 50%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo, mas para quem comprou há 12 meses atrás, ou seja, no dividend yield um corte no custo de aquisição desse investidor, o dividend yield é muito superior a este aqui. Então, o acionista pode escolher entre colocar o dinheiro no bolso através da valorização das ações ou ficar rentabilizando aqui com dividendos bem acima de quem está enxergando esse percentual agora. E atenção, recentemente aqui no Grupo VIP de opções, abrimos uma nova estratégia no mercado. Estamos aqui interessados em comprar Petrobras aos R$ 29,65. Isso por ação PET-R4. E o que acontece aqui? Se ela não chegar nos R$ 29,65 até o vencimento, ou seja, no dia 20 de fevereiro de 2026, vamos ser punidos recebendo 50 centavos até 53 centavos por ação. Agora, se fechar nos R$ 29,65 ou abaixo, compramos ela pelos R$ 29,65 e ainda recebemos esse prêmio aqui. Isso é o que eu chamo de compra com prêmio. Já ouviu falar? Deixa aí nos comentários abaixo. Afinal de contas, essa é uma estratégia importantíssima para quem realmente quer vencer no longo prazo e viver de renda passiva com dividendos em uma carteira previdenciária de ações. Imagine fazer isso aqui ao longo de vários anos, quanto que a sua carteira não vai multiplicar fazendo essa compra inteligente, que é a compra com prêmio. Sem falar os dividendos sintéticos, todos os assuntos falados aqui no grupo VIP do Ativo Virtual. Sem falar que no grupo VIP de ações tem análises especializadas, com regiões interessantes, se a empresa vai pagar dividendos ou não vai, além de relatórios setoriais, com diversas informações de diversos setores e, é claro, muito lucro no bolso em diversas ações que estamos de olho. É claro que vamos falar da Embraer também, afinal de contas, ela está em um patamar estratégico diferente. O
O mercado brasileiro geralmente reage mal a tensões na vizinhança, mas a Embraer funciona como um hedge, ou seja, uma proteção para esses momentos. E ela é uma empresa global de defesa. Quando o mundo fica perigoso, as ações de defesa sobem e a Embraer pega carona nesse fluxo internacional. Afinal, o mundo está tenso com a invasão dos Estados Unidos na Venezuela e a queda de Maduro. E, geralmente, conflitos geopolíticos derrubam a bolsa de valores, mas existe um setor que lucra com o medo desse momento, que é a defesa e aeroespacial. As ações da companhia, após esse movimento que aconteceu no final de semana, dispararam quase 5%, foram 4,85% de alta, chegando aos R$ 92,89. E é claro que tem espaço para mais, mas por que subiu tanto? Bom, primeiro, o fator geopolítico. Segundo os analistas, houve uma rotação clara de fluxo, ou seja, o investidor global está buscando proteção e apostando que os governos vão gastar mais com militares. A Embraer, com seus cargueiros KC-390 e os caças Super Tucano, entra no radar gringo, é claro, além da busca por previsibilidade. Ou seja, em tempos de conflitos, contratos de longo prazo, que é o chamado backlog, acabam virando ouro, e a Embraer tem uma carteira de pedidos bilionária e receitas em dólar, o que acaba blindando a empresa da volatilidade doméstica também. Além disso, a Embraer tem fundamentos muito sólidos. Não é só especulação, não. O analista Lucas Girão, por exemplo, destaca que não foi só o susto da Venezuela. A empresa está redonda por dentro. Forte demanda, ou seja, com segmentos de aviação comercial e executivo continuando vendendo muito, e a exposição nos Estados Unidos, onde a Embraer tem forte presença no mercado norte-americano, o que é estratégico tanto comercialmente quanto financeiramente. E pode perguntar para o pessoal do grupo VIP se a gente não está fazendo dinheiro aqui com a Embraer. E é muito dinheiro, mas compra com prêmio e que certamente a gente não vai conseguir comprar, porque queríamos comprar por R$ 82,31 e recebemos um prêmio entre R$ 1,18 por ação até R$ 1,25 por ação, fora os dividendos sintéticos. E o vencimento já está chegando, no dia 16 de janeiro, já vamos colocar todo esse dinheiro no bolso e, aliás, podemos até desistir, porque muito provavelmente não vai voltar nos R$ 82. E assim, ficamos com esse prêmio enorme no bolso. Quem diz que a Embraer não paga dividendos? De fato, ela começou a pagar, mas muito menos, 0,33% de dividend yield, com os últimos somados não chega a 50 centavos por ação. Mas o importante é que a empresa está mostrando muito fôlego, caixa, mostrando força realmente da gestão da companhia e saúde financeira. Veja que muito tempo ela não fazia pagamento de dividendos e voltou a pagar no ano de 2025. Isso reforça a tese que a Embraer está sim em um momento excelente de mercado, mesmo depois de ter valorizado 63,43% nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$ 92,89. PL estratosférico, 38,87%, o PVP caríssimo também, 261%, mas isso é natural para empresas de tecnologia e investimento de longo prazo. E é claro, só dá para investir numa empresa assim se você realmente estudar sobre ela para entender as perspectivas futuras, não é mesmo? E agora vamos para a notícia que marca oficialmente o fim do inverno dos IPOs. É por isso que eu estou trazendo aqui, não apenas porque é o PicPay. Em 2026, a janela de oportunidade se abriu e o PicPay decidiu não esperar. A escolha pela Nasdaq, ou seja, não pela B3, deixa claro o recado. Eles não querem ser avaliados como um banco brasileiro barato, mas como uma tech global de crescimento. A briga pelo topo dos bancos digitais vai esquentar aqui e o PicPay quer briga logo com o Nubank. Então, o PicPay decidiu protocolar seu pedido de abertura de capital na bolsa americana de Nasdaq. O objetivo deles é levantar $500 milhão e desafiar a dominância do Nubank com o roxo 34, que é realmente o rei dos neobancos. A empresa quer se listar lá nos Estados Unidos com o código PIX, diferente, mas bem sugestivo, não é mesmo? E a tese da empresa é realmente buscar investidores globais, para assim ela não ser apenas mais um banco barato aqui do Brasil. E para onde vai todo esse dinheiro? Bem, crescimento acelerado, roubar clientes dos bancões, aquisições estratégicas, tecnologia e novos produtos. E será que essa empresa é lucrativa? Sim, o PicPay de 2026 não é mais aquela startup que só queima a caixa dando cashback. Os números do primeiro semestre de 2025 mostram musculatura, lucro líquido de R$ 208 milhões e uma receita líquida de R$ 4,5 bilhões. Muito longe ainda de competir com esses grandes bancos, mas tem que começar por algum lugar, não é mesmo? E eles escolheram a bolsa americana para começar. Mas aqui a comparação vai ser realmente inevitável. O PicPay quer ser o próximo Nubank para o investidor gringo. A vantagem é que nasceu como uma carteira de pagamentos com QR Code e tem forte engajamento social.
O risco é que o mercado brasileiro é um aquário de tubarões. Competir com a eficiência do Nubank e a reação do Itaú e Bradesco exige muito capital. O IPO vai servir justamente para encher o tanque dessa máquina aqui, que é o PicPay. E é claro, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado para falar de IPOs ou de uma empresa específica, é só deixar nos comentários abaixo. Os mais pedidos, com certeza, eu vou priorizar aqui no Agenda do Ativo Virtual. Agora vamos ver onde o BTG Pactual está investindo ou o que ele está sugerindo investir para o ano de 2026. O ponto é que o BTG Pactual já não é mais qualquer banco em crescimento, não. Ele foi simplesmente o banco que mais valorizou no ano de 2025, chegando a passar dos 105% de valorização nos últimos 12 meses. Nessa cotação de R$ 53,60, o PL do banco é ligeiramente alto, abaixo do benchmark muito utilizado nos Estados Unidos, de 14 vezes, mas acima do que os mais conservadores no Brasil estão buscando. O PVP mostra que o BTG Pactual está 213% acima do valor patrimonial e dividend yield de 2,39%, mas e daí? Valorização de 105%. E aqui ele já começa com algumas teses importantes. Vamos começar já com a Prio. O banco está projetando que a Prio vai superar a produção de 200 mil barris por dia de óleo equivalente, é claro, até o final do ano de 2026, graças ao campo de Wahoo. O diferencial acaba sendo o custo de extração baixíssimo. Mesmo se o petróleo cair, a Prio lucra. A alavancagem deve ficar abaixo de uma vez o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, ou seja, essencialmente o lucro operacional da empresa, mostrando que a alavancagem, ou seja, dívida líquida dividido pelo EBITDA, é sim um número importantíssimo, ainda mais para uma empresa como a Prio. E isso vai permitir que ela pague dividendos gordos. Nessa cotação dos R$ 41,15, a Prio está valorizando 1,30% nos últimos 12 meses, bem modesto, mas o PL é incrivelmente descontado, apenas 3,57%, e o PVP mostra que ela está 38% acima do valor patrimonial. Não pagou dividendos nos últimos 12 meses, porque tem razões aqui, eu já trouxe no Ativo Virtual, e é só você assistir os vídeos anteriores ou me pedir nos comentários abaixo para eu trazer um novo vídeo. E aí também tem uma aposta na baixa renda, ou seja, na tenda com o código de bolsa de valores TEND3. Isso porque essa empresa está conectada ao programa Minha Casa Minha Vida, que mudou recentemente e a tenda está focada na faixa 1 e está nadando de braçada aqui, pessoal. O diferencial da empresa é que ela recuperou as margens e está se desalavancando. E aí o BTG está vendo a ação negociando a múltiplos atrativos com potencial de revisão de lucros para cima, é claro. Nessa cotação dos R$ 24,96, observe a valorização. Se o mercado não entendesse valor nessa empresa, ela estaria mais que dobrando o seu valor nos últimos 12 meses, 104,72%. E tem um detalhe, pagando um dividend yield enorme de 5,29%. Lembrando que eu falo que é enorme por conta dessa valorização absurda aqui. E ainda por cima com PL barato, 7,24%, e um PVP mostrando que ela está 149% acima do valor patrimonial. Aí depois temos a Copel com CPLA3. A tese do BTG é que pós privatização a Copel está mais eficiente, ela deve migrar para o novo mercado. Na verdade isso já aconteceu, o que vai atrair cada vez mais investidores. E o banco calcula uma taxa interna de retorno, que é chamada TIR, de 8,5%, acima dos concorrentes, surfando preços de energia mais altos. A Copel valorizando 57% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 12,25, está cara, 25,88%, PL muito alto. PVP também, 120% acima do valor patrimonial, mas entregando dividend yield imenso de 10% mesmo com toda essa valorização. Além disso, o BTG também está falando da Microsoft e da Amazon. Os dois códigos aqui, MSFT34 e AMZO34, são códigos das suas BDRs. E é claro, posso fazer uma avaliação mais dedicada a esse mercado estrangeiro, ou seja, para você receber em dólares, mas para isso, deixe nos comentários abaixo. Por enquanto, vamos ficar nas ações que estão listadas no Brasil. Lembrando ainda que a Prio ultrapassou a produção diária de 100 mil barris de óleo equivalente por dia. E isso aconteceu em 2025. Esse é um complemento importante em relação à matéria anterior, falando sobre o que o BTG Pactual acredita sobre a Prio. Ou seja, ela já bateu uma produção de 106,3 mil barris de óleo equivalente por dia em 2025 e dezembro realmente foi um mês mágico para a companhia. O último mês do ano foi o mais forte, atingindo 155,5 mil barris de óleo equivalente por dia. O motivo aqui foi a integração com o campo de Peregrino, comprado da Equinor. E a Prio assumiu a operação e resolveu os problemas técnicos e a produção simplesmente disparou. Então será que o BTG Pactual está certo a respeito da Prio? Bom, deixa nos comentários abaixo. Mas para quem está preocupado a respeito da crise da Venezuela, vamos falar um pouco dos bastidores aqui do petróleo. Afinal de contas, os países da OPEP+, já estão em alerta total. Teve até uma reunião de emergência no último domingo, mostrando que o cartel sabe que a entrada dos Estados Unidos na Venezuela, prometida por Trump, é uma ameaça
resistencial ao controle de preços que eles tentam manter. Por enquanto, a OPEP+ decidiu manter a produção inalterada. Eles operam pela cautela, não vão cortar a produção agora para subir o preço e nem aumentar. Eles estão literalmente pagando para ver a velocidade com que os Estados Unidos vão conseguir reativar a indústria venezuelana. É basicamente aquilo que eu expliquei logo no início do vídeo. E por que eles estão com medo? Bem, será que eles estão com medo na verdade? A Venezuela não é um produtor qualquer, ela é dona da maior reserva comprovada do mundo, que são cerca de 303 bilhões de barris de petróleo. E esse é um dado que eu já tinha inclusive trazido no início da semana, falando aqui no Ativo Virtual a respeito desse assunto, mais propriamente da Venezuela. Então existe um fator Trump a ser considerado. Ele já anunciou que as petroleiras americanas, como a Chevron e a ExxonMobil, vão investir bilhões para resgatar a Venezuela. E aí a consequência, se isso realmente acontecer rápido, é que teremos um excesso de oferta brutal no médio prazo. E aí é que entra o cenário do bear market, ou seja, dos preços em queda. O preço do petróleo medido pelo barril na cotação Brent teve um ano realmente muito complicado em 2025, que teve uma queda de 18%. A tendência para 2026 continua sendo de baixa pressão, mas se realmente tiver mais oferta por conta da Venezuela, com a demanda estável, China/mundo, aí os preços podem realmente despencarem no mercado global. Então é por isso que a OPEP+ está na defensiva, mas cuidado para o alarde não ser forte demais antes de realmente ter um fato real para tanta preocupação e tanto pessimismo. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.